Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje é a quinta parte do nosso projeto Comunicação. As palavras estão à solta. E hoje, dia 4 de setembro, vamos trabalhar nessa aula da página 35 a 43. O deveres está na página 43. Então, continuando o nosso projeto, só para lembrar vocês o que nós estamos trabalhando nele. Isso é muito importante. Então, a Luísa, ela destacou o seguinte: nós vamos nessa aula ler e compreender textos, cartas e e-mails, planejar e produzir situações comunicativas, escrever frases e textos e identificar substantivos. Olha, nós já descobrimos desse mapa duas pistas. Será que hoje podemos descobrir a pista 3? Não sei, crianças. Não sabemos. A primeira pista era o menino maluquinho. A segunda pista é a palavra vida e amizade, certo? E nós estamos, por meio do nosso projeto, trabalhando cartas e e-mails, falando com os nossos amigos e com a prof sobre a nossa vida e a nossa amizade, tá bom? E agora nós estamos chegando próximo da terceira pista. Inclusive, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Dinamarca. Então, ali está a terceira pista. Tá difícil da gente encontrar, mas nós vamos encontrar. Você tem que mandar um e-mail com a pista. Quem não tem e-mail não receberá. Então, assim, ó, eu gostaria muito, muito, muito que você mandasse um e-mail para mim, certo? Para você receber a terceira pista. Vamos ler o texto. Acompanhe a leitura que o professor fará da reportagem abaixo. A cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Essa reportagem foi escrita por Jéssica e foi publicada no dia 8 de agosto de 2016. Então, aqui está o nosso planeta, nós temos o Brasil aqui nós temos o Oceano Atlântico, e lá em cima da África, lá na Europa, nós temos, então, a Dinamarca. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Em alguns colégios, é até mesmo proibido estacionar carro na entrada. Não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lores Christian Hixen, diretor de uma escola local. Os policiais dão multa para os pais que insistem em fazer isso, conclui. A estatística é favorável, mas não se reflete em toda a Dinamarca. Pelo contrário, apesar de o uso de bicicleta ser altamente incentivado no país, nos últimos 30 anos, o número de crianças que vão de carro para a escola subiu 200%. O governo de Odense não quer ver esses números se refletirem no seu município e, por isso, investe na mobilidade urbana. Antes de entrar na escola fundamental, durante a educação infantil, as crianças são ensinadas a andar de bicicleta, ainda dentro do pátio. Além disso, a cidade criou um programa de Cycle Happy School, ou pedalar feliz para a escola, em tradução livre, para ensinar as crianças como se comportar no trânsito. A maior parte dos adultos também utiliza a bicicleta para trabalhar e sair. Mesmo assim, a cidade quer aumentar ainda mais o índice de ciclistas nas suas ruas. Como a quantidade de ciclovias já dá conta do recado, o foco agora é criar estacionamentos de bicicleta e tornar o meio de transporte cada vez mais conveniente para as pessoas. Partiu! Odense. Então, a Alice deixou bem claro para nós que esse texto é muito legal. As crianças todas vão para a escola de bicicleta. Você iria para a escola de bicicleta? Então, você pode combinar um dia com seu pai e ir para a escola de bicicleta. Vamos fazer as tarefas da página 36. Qual é o assunto da reportagem que o professor acabou de ler? A Alice está perguntando.
vão pensar, vão lá no texto de novo, vão voltar, ó. Cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Então, tá ali. Então, dá um pausa no vídeo e faça essa tarefa. Agora, nós vamos corrigir. As crianças de Odense irem sozinhas de bicicleta para a escola. Vamos ver o que mais a Alice vai trazer para nós. Vamos fazer também a tarefa da página 36. Continuar. De acordo com o diretor Loris Eriks, os policiais multam os pais que insistem em fazer o quê? Lembro que é estacionar em frente à escola. Então, vamos preencher essa tarefa e depois nós vamos corrigir. Vamos corrigir, então. Os policiais multam os pais que insistem em estacionar o carro na entrada da escola. Vamos passar para a próxima tarefa. Leia o trecho abaixo e pinta as respostas corretas. A estatística é favorável, mas não se reflete em toda a Dinamarca. Pelo contrário, apesar do uso da bicicleta ser altamente incentivado no país, nos últimos 30 anos, o número de crianças que vão de carro para a escola subiu 200%. É mais do que o dobro, 2 vezes o dobro. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou de skate. Olha só quantos dados nós temos aqui, né? Interessante. Então, é possível dizer que em Odense, 4 em cada 5 crianças se exercitam no dia a dia quando? Aí tem algumas opções aí. Vocês vão assinalar aquelas que vocês acham que é mais adequada. E eu só vou botar aqui aquelas que são para assinalar. Vamos corrigir, então? Vão para a escola a pé, de bike ou de skate. Agora, a Alice vai apresentar mais uma tarefa para a gente. Com base no texto, é possível dizer que as crianças que têm hábitos mais saudáveis são o quê? Aquelas que andam de bicicleta? Aquelas que vão de carro para a escola? Vamos ver a resposta? As crianças da cidade de Odense que andam de bicicleta. Vamos lá? Próxima. Leia o trecho abaixo. O governo de Odense não quer ver esses números se refletirem no seu município e, por isso, investe na mobilidade urbana. Você sabe o que significa mobilidade urbana? Então, você pode conversar aí com seu pai, com a sua mãe e construir uma ideia do que seja a mobilidade urbana. Ou mesmo você poderá ir na internet, no Google, e você colocar lá mobilidade urbana e procurar um conceito de mobilidade urbana. Leia e escreva com as suas próprias palavras, certo? Não copie igual como está lá. Leia, compreenda e depois escreva com suas próprias palavras. Então, essa tarefa eu vou dar um tempo maior para você resolver, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo e resolve essa tarefa. Agora que você resolveu essa tarefa, vamos mostrar um conceito que também eu construí. O que é mobilidade urbana? É a capacidade das pessoas se locomoverem com facilidade nas cidades. Vamos para o próximo? Como a quantidade de ciclovias já dá conta do recado, o que será dar conta do recado? O foco agora é criar um estacionamento de bicicleta e tornar o meio de transporte cada vez mais conveniente para as pessoas. Partiu. O que será essa expressão? Partiu. Vamos lá? Vamos pensar nessas duas expressões? Dar conta do recado e partiu. Então, dar conta do recado é suficiente. Então, assim, a ciclovia, com a quantidade de ciclovia, já é suficiente. O foco agora é criar um estacionamento de bicicleta e tornar o meio de transporte cada vez mais conveniente para as pessoas. Partiu. O que é partiu? Vamos! Fui! Yeah. Né? Então, são duas expressões que podem ser substituídas por essas palavras que eu coloquei aqui embaixo, tá? Vamos para a próxima tarefa. Próxima tarefa na página 38 e é o seguinte. Considerando que 4 entre 5 crianças é a maioria das crianças, podemos afirmar que em Odense acontece o quê? Tem algumas opções aí, vocês vão escolher algumas.
O que? Ó, 4, ó, nós temos 5. 4 usam a bicicleta. Então, 4 é a maioria, só sobrou uma, ó. Então, a cada grupo, a cada agrupamento de 5 crianças, 4 vão de bicicleta, ou de skate, ou de pé para a escola. Só uma que usa carro. O que isso significa? Vamos lá? Significa que a menor parte das crianças vai de carro. E a maioria vai a pé ou de bicicleta ou skate. Certo? Então, vocês têm que assinalar essas duas alternativas. Vamos para a próxima tarefa. Vejam bem aqui, ó. Abaixo, a mesma informação foi escrita de duas formas. Leia e responda. Em uma sala de aula com 20 alunos, 17 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou de skate. Em uma sala de aula com 20 alunos, a maioria das crianças vai para a escola a pé, de bicicleta e skate. Aí, assim, ó, aqui nós temos 16, a sala tem 20 crianças, 20 alunos. 17 vão de bicicleta ou a pé ou skate. E aqui ele está dizendo que a maioria. Qual é aquele que é... Como é que a gente pode saber a diferença entre o que é a maioria e o que é 17? Quando eu digo assim, ó, a maioria das crianças respondeu na enquete que gostam de banana. Você sabe quantas crianças são? Não, né? Porque a expressão a maioria, ela é muito genérica, ela não diz exatamente a quantidade. Agora, se eu digo 17 crianças, aí eu sei que é aquela quantidade, tá bom? Então, assim, ó, pinte o que há de diferente na escrita das duas formas. Então, uma é que é a maioria e a outra 17 crianças. Qual dessas duas formas a informação é mais exata? Quando a gente diz a quantidade exata, o número, 17 crianças. Então, é na primeira forma. Vamos olhar lá? Ó, na primeira forma, diz 17 crianças. Então, aqui é mais preciso. Diz exatamente a quantidade. Agora, vamos para a página seguinte, a 19. Página 39, desculpa. Ao escrever um texto para falar a quantidade, podemos usar palavras e expressões que indicam quantidade exata ou não exata. Por exemplo, quantidade exata, 10, 2 a cada 3, metade. Agora, não exata, a maioria, a maior parte, mais ou menos. Viu? Então, se você quer falar alguma coisa exata, então você vai lá e coloca o número, a quantidade exata. Se não, você pode colocar a maioria, mais ou menos, usar essas outras expressões, tá bom? Agora, nós vamos ver na página 41 uma atividade sobre algumas palavras, certo? A pronúncia de algumas palavras. Cuscuz, hambúrguer, quiabo, goiabada, mingau, guinzado. Guisado é um ensopado de carne. Queijo, cajuzinho e cocada. Quiabo é uma verdura. O hambúrguer você sabe o que é. Mingau todo mundo já comeu quando era bebê. Então, agora nós vamos pensar nessas palavras. Então, assim, ó, na tabela abaixo, separe as palavras que dão nome aos alimentos de acordo com a informação fornecida. Os alimentos, então, palavras que é possível identificar o som de G e aqui identificado o som de C. Então, vamos lá. Ó, G, G, hambúrguer, goiabada, mingau, guinzado. E com C, cuscuz, queijo, cajuzinho, quiabo e cocada. É o som, né, gente? O som do K, co, cu, que, certo? Só que a gente não pode botar o C e o E, porque o C e o E tem som de C e não de que. Quando uma palavrinha começa com que, então é o que, o E, como queijo. Se é com que, aí é com que, o I, que.
Agora nós vamos dividir essas palavras num grupo. O primeiro grupo, palavras com G. Então, aqui, goiabada e mingau. E no segundo, com GU, guisado e hambúrguer. Aqui, palavras com C, cuscuz e cajuzinho e cocada. E palavras com QU, quiabo e queijo. Vamos lá? Vamos preencher? Dá uma pausa no vídeo e preenche essa tabela, que nós já vamos corrigir. Vamos corrigir, então, e a tabela fica dessa forma. Você corrige também a sua. E vamos para a próxima tarefa. Quais são as vogais que aparecem logo após as letras GU? Vamos lá? Então, é o E e o I, certo? Ó, fale como seria pronunciar as palavras guisado e hambúrguer se tirássemos o U do GU. Então, teria o som de J, né? Então, aqui, ó, hambúrguer, guisado. Então, não é, né? Então, por isso que tem que ter o GU e o GU e o QU, porque muda o som. No grupo 1, que vogais aparecem logo após as letras G e C? São as vogais G, o G com A, o G com O e o G com U. É só você olhar lá direitinho na tabela, tá bom? Vejam bem aqui, ó. Em alguns casos, GU pode representar o mesmo som que a letra G. Por exemplo, hambúrguer, guisado. Utilizamos GU e QU para representar antes das vogais E e I. O mesmo som representado pelo G de frango ou C de carne. Então, isso na escrita vocês já sabem, certo? Agora é só treinar a leitura. Agora, crianças, tem deveres na página 43 e nós vamos ler a história do menino maluquinho. Continuar, né? O menino maluquinho tinha 10 namoradas. Meu Deus do céu! Que guri maluquinho! Ele era um namorador formidável, que desenhava corações nos troncos das árvores. Olha, eu não sou a favor de desenhar corações no tronco das árvores. Até porque as árvores são vivas e elas podem sofrer. Também, quando você corta um pedacinho da árvore, uma bactéria pode entrar ali e matar a árvore, deixar a árvore doente. Gosto muito de você. Acho que estou apaixonado, mas acho que esse versinho está de pé quebrado. E fazia versos, e fazia canções. E escorregava nos paralelepípedos da sua rua porque era mesmo distraído. Rasgava os fundilhos das calças, nos arames de cercas, e tinha tanto adesivos nas canelas e nos cotovelos, no colégio tinha o apelido de múmia. É isso aí, gente. Então, agora, gostaram? Então, nós temos bastante tarefa para fazer e algumas coisas na nossa live de sexta-feira, tá bom? Amanhã nós teremos live. Um beijo e até a próxima aula.